Nessa aula eu vou falar sobre estratégias para a gente fazer caminhamento em árvores binárias utilizando busca em profundidade. Então são três estratégias principais, tá? É a pre-order, a in-order e a post-order. Como eu disse, essas são estratégias usadas somente em árvores binárias e só pelo algoritmo de busca em profundidade, que é a DFS. Uma árvore binária, então, é uma árvore onde cada nodo tem no máximo 2 filhos. Nesse exemplo aqui eu coloquei uma árvore onde cada nodo tem exatamente 2 filhos, tá? Exceto pelas folhas. Mas é só no exemplo, não precisa ter exatamente 2 filhos, né? Tem que ter no máximo 2 filhos para ser binário. Uma subárvore é o seguinte, então, vamos supor que tu pega um nodo qualquer da tua árvore e pegue todo esse subgrafo que contém ele e contém tudo que está para baixo dele aqui. Isso é uma subárvore da tua árvore maior. Esse outro exemplo aqui que também está pontilhado também é uma subárvore. Daí eu gostaria de observar aqui que sempre que a gente faz um caminhamento num grafo, a gente aplica algum tipo de processamento aos vértices, né? Nem que esse processamento ele seja simplesmente exibir o valor do vértice na tela. Vou começar explicando a pre-order, então. Na pre-order, primeiro a gente processa a raiz, depois aplica a pre-order na subárvore da esquerda, e depois aplica a pre-order na subárvore da direita. Então, para exemplificar aqui, vamos supor que isso aqui embaixo é a tela que eu estou querendo exibir o valor dos vértices. Então, segundo a estratégia da pre-order, primeiro a gente processa a raiz. Então, estou exibindo a raiz aqui na tela, ó. Depois a gente vai aplicar pre-order na subárvore da esquerda. Daí, seguindo a estratégia de novo, a gente primeiro processa a raiz dessa subárvore. Depois aplica pre-order na subárvore da esquerda, processa a raiz. Aplica pre-order na subárvore da esquerda, processa a raiz. Como eu já processei a raiz dessa subárvore aqui e a subárvore da esquerda dela, então o terceiro passo é ir para a subárvore da direita. Processo. Bom, essa subárvore aqui então já foi totalmente processada. Voltamos para a nossa subárvore anterior. Como eu já processei a raiz e a subárvore da esquerda, agora eu vou processar a subárvore da direita, então. Então, viemos para cá. Primeiro sempre a gente processa a raiz na pre-order, né? Depois vamos para a subárvore da esquerda, da direita. Terminamos de processar essa subárvore. Agora nós terminamos de processar essa subárvore aqui também, ó. Porque nós já processamos a raiz, a subárvore da esquerda dela e da direita. Então, voltamos para a nossa árvore inicial. E agora que a gente já processou a raiz da subárvore da esquerda, nós vamos para a subárvore da direita. Aí a gente aplica exatamente o mesmo procedimento nessa subárvore aqui. E no final, a sequência que vai ser gerada é essa. Então a gente diz que essa sequência aqui é a sequência da pre-order traversal dessa árvore aqui. Tá, vou explicar como é que funciona a in-order. Na in-order, então, a gente primeiro processa a subárvore da esquerda, né? Aplica a in-order na subárvore da esquerda. Depois a gente processa a raiz. E depois a gente aplica a in-order na subárvore da direita. Então, se eu aplicar esse procedimento aqui nessa árvore, a sequência que vai ser gerada vai ser essa. E na post-order, então, primeiro a gente daí aplica a post-order na subárvore da esquerda. Depois aplica na subárvore da direita. E por último, daí aqui a gente processa a raiz. Então, se eu aplicar essa estratégia nessa árvore, a sequência gerada vai ser essa. Então, agora eu vou explicar algumas propriedades interessantes que tem nessas sequências aqui. Na pre-order, como a gente sempre processa a raiz primeiro, o primeiro elemento da sequência sempre vai ser a raiz da árvore. Na post-order, como a gente sempre processa a raiz por último, o último elemento sempre vai ser a raiz. Tá? Então, como na pre-order, por exemplo, a gente primeiro processa a raiz, depois a subárvore esquerda. Se tu pegar, por exemplo, a subárvore esquerda aqui tem 7 elementos. Se tu pegar os 7 elementos que estão seguidos da raiz aqui, ó, esses 7 elementos aqui, eles são exatamente os elementos que estão na minha subárvore da esquerda. E o que vem depois, então, isso aqui são os elementos que estão na subárvore da direita. Mesma coisa na post-order aqui, ó. Como a gente primeiro processa a subárvore da esquerda, e a nossa subárvore esquerda aqui ela tem 7 elementos. Se eu pegar os 7 primeiros elementos aqui, esses aqui eles correspondem, então, à minha subárvore esquerda. Se eu pegar o resto aqui, até antes de chegar na raiz, isso aqui é a minha subárvore da direita, tá? Então elas têm essas propriedades aqui. E na in-order, se eu vim aqui encontrar minha raiz, ó, o zero está aqui, eu tenho certeza que todo elemento que está à esquerda dele,
está na subárvore da esquerda, tá? Aqui na sequência. Assim como todo elemento que está à direita está na subárvore na direita. Mesma coisa aqui, se eu pegar essa subárvore daqui, ó, que tem o 12 como raiz, e eu encontrar o 12 aqui, eu sei que tudo que vem antes aqui do 12, ele está na subárvore à esquerda do 12. E tudo que está entre o 12 e o pai do 12 aqui, que é o 0, tá? Ele está na subárvore à direita do 12. Então elas têm essas propriedades aqui, tá? Que são bem úteis em alguns problemas que utilizam isso aqui. Então, sobre essas estratégias de caminhamento da DFS em árvore binária que eu tinha para falar era isso.